E aí agora nós temos, né, uma representação do fim desse milagre econômico. Vamos lá. Em 1973, a economia declina, ela cai, né? E aí nós vamos ter uma inflação, né, de 94,7% nos anos 70, anos 80, 110%, 83%, 200%. A nossa dívida externa, nesse período aqui, né, do regime militar, chega a 90 bilhões, né? Então, nós estamos devendo desde 1808, isso é verdade. Como que a nossa dívida externa começou? Vamos fazer uma retrospectiva aqui nas aulas de história. 1808, lá atrás, século XIX, quem que chega no Brasil? Dom João VI com toda a sua corte ali, toda a sua galera se estabelece aqui no Brasil, só que tem um fato histórico muito importante aí. A Inglaterra vem escoltando, né, a família real portuguesa e os seus protegidos. Em troca de quê? Somos amigos, vamos escoltá-los, né? Aperta ali as mãos e tal. Não, em troca disso aqui, ó, lucro, tá? E aí a nossa dívida externa começa desde lá da vinda da família real, desde o fim ali do Napoleão, quando persegue, né? Fura lá, quando Portugal fura o bloqueio continental, Napoleão invade Portugal e a família real vem para o Brasil. Há quem diga que eles vieram fugidos, há quem diga que eles vieram de forma estratégica, né? E aí chegam no Brasil já devendo a Inglaterra. Nós vamos dever não só os ingleses, como outros países também, tá? Vamos dar continuidade aqui. Chegamos agora, passamos séculos e a nossa dívida só aumentou. E aí nós estamos aqui. A dívida externa chegou a 90 bilhões. Nova recessão. O que é nova recessão? Falta de emprego, né? Falta de novas empresas ao invés de admitirem, estão despedindo as pessoas, então o desemprego vai aumentar. E aí, em 1981, 900 mil desempregados no Brasil, só na região metropolitana. Piora nos anos seguintes. Então, a década de 80, ela é chamada de década perdida. Não foi uma década muito favorável ao trabalhador brasileiro, tá? Aos menos favorecidos, principalmente. Então, nós vamos ter aí um período muito complicado. Nós vamos ter uma agitação muito grande, tá? Porque até 85, se eu não me engano, 84, 85, o nosso Brasil ainda estava com o último presidente, que é o Figueiredo, né, o último presidente militar, e aí nós vamos ter eleições indiretas para presidente, mas isso é um assunto para a próxima aula do próximo capítulo. Vamos continuar nossa correção aqui. Aí, passando, né, continuando na página 311, nós vamos ter aqui 4, né? Marque V nas afirmações verdadeiras e F nas afirmações falsas. Depois corrija as que você julgar falsas. Vamos lá. Letra A. Uma das características do processo de abertura política do governo Geisel foi uma moderação na repressão e na censura. Verdadeiro. Esse governo foi o governo que moderou, né, deu uma moderada na repressão e na censura, tá bom? O processo de abertura política da ditadura ocorreu de maneira linear, sem que houvesse qualquer tipo de retrocesso. Falsa, tá? Nós não vamos ter aqui, nesse período, processo de abertura política, não. Durante a ditadura, a política econômica de favorecer o arrocho salarial fez o consumo interno crescer e a exportação de produtos diminuir, né? Falsa também.
Se o brasileiro não conseguia comprar, né, com o seu salário mínimo mais reduzido ainda, então o consumo interno não cresceu, diminuiu. E as exportações de produtos também. O Brasil nunca exportou menos quanto nesse período. Letra D. O governo militar, conhecido como linha dura, era contra a abertura política e o estabelecimento do regime democrático. Então, nós estamos falando de uma questão verdadeira aqui. A palavra democracia aqui no regime militar não era uma palavra muito bem-vinda, tá? E aí nós vamos agora à correção, né, da letra A, B, da letra B e C, né, que são as questões falsas. Ficou assim, alternativa B. O processo de abertura política da ditadura ocorreu de maneira irregular, havendo vários momentos de retrocessos e endurecimento com o regime. Prova disso são os atos institucionais, tá, gente? A alternativa C. Durante a ditadura, a política econômica de favorecer o arrojo salarial fez o consumo interno diminuir e a exportação de produtos crescer. Ou seja, eu falei que nunca se exportou menos, muito pelo contrário, exportava-se mais, mas se consumia, né? Mandava para fora os nossos produtos, mas dentro do país mesmo se consumia muito pouco. Perdão aí pela gafe. Vamos dar prosseguimento agora à página 312. Explique a importância do caso Herzog para o fortalecimento das mobilizações contra a ditadura civil-militar. Então, a questão 312, ela é uma questão onde vocês vão ter que voltar lá, ler de novo, pesquisar um pouquinho mais, rever os vídeos que eu coloquei sobre depoimentos dos familiares dele, né, para entender sobre esse fortalecimento das mobilizações contra a ditadura civil-militar. Então, a resposta vai ficar assim. O assassinato do jornalista Vladimir Herzog por agentes da ditadura causou grande comoção nacional. Uma semana após sua morte, foi realizada uma missa em sua homenagem na Catedral da Sé, na cidade de São Paulo. Uma multidão de cerca de 8.000 pessoas compareceu ao evento, constituindo uma importante manifestação contra a ditadura. Naquele momento, dessa maneira, a morte do jornalista motivou ainda mais parte da população brasileira a se posicionar contra a opressão do governo, fazendo crescer as manifestações que exigiam o retorno da democracia. Aqui nós temos uma imagem dele, né, do Vladimir Herzog, com a esposa e o seu filho Vlado, aquele que deu o depoimento na aula de semana passada que eu postei para vocês, né? E aqui nós temos uma foto da Catedral da Sé, em São Paulo, com uma multidão na frente. E o livro de vocês também tem essa foto na página 307, tá bom? Falando sobre um ato ecumênico, né? Onde várias pessoas, né, do Brasil inteiro se reuniu aqui para poder rezar uma missa, né, e lembrar, né, a morte desse jornalista, que foi uma morte muito suspeita, tá bom? Agora nós vamos dar prosseguimento à correção da página 312, questão 6. Vamos lá. Né? Deixa eu ajeitar aqui para vocês, para a gente ligar direitinho esses pontos aqui, né? Ligue as frases que se complementam de maneira correta, tá? O chamado milagre econômico ocorreu entre os anos de 1968 e 1973, período em que a economia brasileira, para onde que vai? Vai para a segunda opção. Cadê o meu ligue aqui? Vai para cá. Alcançou um grande crescimento, tendo como base investimentos do governo e abertura ao capital internacional. Então, já ligamos. A construção da usina hidrelétrica de Itaipu destruiu as 7 quedas. Então, essa vai para onde? Essa vai para a
terceira opção. Opa, eu esqueço que tem que vir uma setinha aqui. Consideradas o maior conjunto de cachoeiras em volume de água do mundo. Então, né, destruiu as sete quedas, considerada uma das maiores, né, um conjunto de cachoeiras em volume de água do mundo. Sempre prejudicando, né, em favor do progresso, prejudica-se a natureza. Com o mandato do general Geisel, né, teve início um processo de abertura. Aí nós vamos aqui, ó. Eita, setinha, cadê você? Aqui. Política, que segundo o próprio general deveria ocorrer de maneira lenta, gradual e segura. E aí, com a abertura política da ditadura civil-militar ocorreu de... Vamos ver onde que essa aqui se encaixa. Na última, maneira irregular, havendo diversos momentos de retrocesso e endurecimento do regime. É só vocês se lembrarem dos atos institucionais, tá bom? A política econômica adotada pelo governo durante a ditadura civil-militar promoveu, o que vai promover? Uma grande desvalorização dos salários no Brasil. E, por fim, a última, a perda de espaço no parlamento após as eleições de 74 provocou a reação. Aí nós vamos para, né, a reação de militares. Deixa eu pegar a setinha aqui. Que recorreram à violência perseguindo os possíveis responsáveis pelo sucesso do MDB nas eleições. Então, ficou assim a nossa correção da página 312. E agora, para finalizar, né, o nosso livrinho aqui, nosso capítulo 6, página 313, né? Deixa eu ajustar aqui para vocês. Eu até fotografei do próprio livro, dei uma escaneada para que vocês pudessem ver as palavrinhas. Vamos lá. Eita, não vai. Neste capítulo, estudamos o período democrático iniciado após o fim do Estado Novo e o período da ditadura civil-militar no Brasil. Agora vamos relembrar alguns dos principais temas e conceitos estudados. Principais temas e conceitos: democracia, ditadura, reforma agrária, resistência, repressão e censura. E aí, logo abaixo dessas palavras, no livrinho de vocês têm, né, aqui as opções a serem preenchidas. Eu deixei até um espaçozinho aqui, ó, entre elas. Agora que você já retomou os temas e os conceitos que estudamos no capítulo, utilize-os para completar as frases a seguir. Então, vocês vão utilizar estes temas aqui, conceitos, essas palavras, para completar e finalizar a página 313 e encerrarmos o capítulo de ditadura, né, e democracia no Brasil. Com o fim do Estado Novo, vou colocar em negrito e vou colocar uma outra cor para que destaque bem para vocês. Vou colocar um azul. Com o fim do Estado Novo, teve início um período de democracia no Brasil, ou seja, um período em que as pessoas podiam se expressar e escolher seus representantes políticos por meio do voto. Estou falando do fim ali do Estado, né, do Estado Novo, falando do fim, praticamente do finalzinho da Era Vargas. Por meio da censura, né, vamos arrumar aqui bonitinho. Então, por meio da censura, um governo pode proibir as pessoas de se expressarem livremente e controlar as informações e ideias que os meios de comunicação divulgam, como ocorreu no Brasil durante a ditadura civil-militar. A
reforma agrária, né? Então, nós estamos falando aqui já do governo ali de João Goulart, né? É a reorganização da estrutura agrária de um país com o objetivo de redistribuir as propriedades rurais, para assim melhorar o aproveitamento da terra e fazer justiça social. Não rolou no governo, né, do João Goulart. Em 1964, teve início no Brasil uma o quê, gente? Ditadura. Isso aí. Civil militar. E aí, vamos dando prosseguimento à nossa correção. Chamamos, né? Resistência. O movimento que não se submete às imposições de um governo autoritário. Então, quando eu resisto a uma forma de governo, né, é chamado de resistência àquele governo, ou seja, eu não estou aceitando tudo que me dizem, né, e aí eu vou para as ruas protestar. E aí, no período da ditadura, isso não era muito bem visto, né, as pessoas eram perseguidas. E aí, a última, a repressão. E vocês têm que sempre ler a frase até o final, antes de encaixar a palavra, para ver se faz sentido, né? É um recurso constantemente utilizado por governos autoritários para enfraquecer seus opositores. Então, vai ficar assim: democracia, censura, reforma agrária, ditadura, resistência e repressão. Todas as palavrinhas que estão aqui, ok? E aí, agora, nós chegamos no final da nossa aula, né, de regime, né, militar, ditadura civil-militar. Esse é um tema que até hoje é bem questionado, né, por muitos historiadores, aqueles historiadores que dizem que no Brasil não houve uma ditadura como nos demais países da América Latina. Nós vamos estudar isso também, até porque nós tivemos presidentes alternando o poder, por isso eles questionam se a ditadura realmente aconteceu de fato no Brasil. Fato é que tanto as duas correntes concordam que houve morte, tortura, perseguição, né? Pessoas que eram da resistência foram convidadas a se retirar do país, do Brasil, né? Foram para o exílio. Deixei um filmezinho para vocês no início desse tema sobre o ano em que meus pais saíram de férias, que é a visão de um garotinho sobre o regime militar, sobre o período dos militares, né, no governo, como que aquela criança via aquilo tudo. E material vocês têm aí para estudar. Qualquer dúvida, chame na plataforma, pode perguntar que eu vou estar aqui do outro lado para responder vocês, tá bom? E até o capítulo 7 agora? Sim, 7. O Brasil na atualidade. Que atualidade? A atualidade dos anos 80, tá, gente? Agora nós vamos ver o Brasil mostrando a sua cara e a que veio. Até algumas músicas serão trabalhadas aí na próxima aula. Um beijo, um queijo para vocês que assistem, que fazem todas as atividades. Continuem assim que vocês vão longe.